Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, eu disse que ia falar sobre socialização, né, novamente, e o quanto isso afeta meninos gays, e acabei ontem não falando porque tinha aquele vídeo lá da advogada, era uma coisa, né, mais urgente. Mas vamos falar aqui hoje. Mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho que eu dou sempre aqui, para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, comentarem, por favor, deixarem um joinha e indicarem o canal para os amiguinhos. Também não esquecendo do canal lá no Instagram. Tá, gente? Bom, eu já falei de socialização em outros vídeos aqui, né? Mas algumas pessoas ficam assim, gente, mas o que é isso de socialização e tal? Bom, vamos lá, rapidinho, gente. O sujeito nasce como um celular que veio de fábrica. Eu vou usar essa analogia porque eu acho que cabe. Então, assim, a gente vem lá com o nosso sistemazinho operacional, com um ou dois aplicativos muito basiquinhos. Ou seja, bebês vêm já com alguma coisa na sua cabecinha. Eles são instintos, né? Ele sabe que ele precisa se alimentar. Então, quando ele sente fome, ele sabe que ele sente o cheiro do peito da mãe, ele sente o cheiro do leite, então ele vai e coloca a boca ali e suga. Ele já vem com isso de fábrica, ele sabe disso de fábrica, é instintivo. Né? Ele não pensa, simplesmente acontece. Então, ele já vem programado para respirar, para essas coisas todas, né? Fazer lá as suas necessidades, vem com essa programação bem básica. E a partir dali, a gente passa a ser socializado. Aí vai depender dos graus de desenvolvimento dessa criança, que eu não vou entrar nesse mérito também. Então, assim, cada fase tem lá as suas características e a gente vai adquirindo aplicativos. A socialização são as regras que a gente tem que obedecer. Todo o nosso comportamento é moldado a partir daquilo que vem da sociedade. A princípio, aquilo que vem da família, que é o primeiro contato que a gente tem, né? Depois escola, igreja, amigos, qualquer coisa que venha dali de fora, né? Isso impacta na gente, a gente absorve esse tipo de coisa e a gente vai ali tecendo nossas próprias ideias, nossos próprios comportamentos. A gente vai lendo todas essas informações e vai absorvendo. A coisa do comportamento, então, ela é muito explícita, porque a família determina como você tem que se comportar. A primeira coisa que a gente aprende é isso, né? A família nos ensina. E essa socialização é diferente por conta do sexo. Se você for uma menina, você vai ter um tipo de socialização. As informações que você vai receber, tanto da família quanto da sociedade, de um modo geral, são diferentes das informações, das regras de comportamento que os meninos irão receber. Cada um tem o seu papel, que é o que a gente chama de papel de gênero. Então, meninas serão ensinadas a serem muito emotivas, a serem muito frágeisinhas, mesmo que não sejam. São ensinadas que devem obedecer, são ensinadas até como se deve sentar, cruzando o pé, aquelas coisas, gente, básicas, que todo mundo já conhece, né? Porque lá na frente, quando ela for adulto, o grande objetivo é ela conquistar um homem que irá lhe fornecer proteção, casa, né? Irá casar com ela, então casa, e aí ela terá filhos, e aí ela tem que ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa esposa. Todas essas coisas a menina vai aprendendo, seja na família, seja na escola, seja em qualquer lugar. Claro que isso depende da cultura, depende do lugar, depende de como esta menina irá receber tudo isso, né? De como ela irá reagir a todas essas informações. Nem todas agem de forma igual, óbvio, nem todo mundo é igual. Em relação aos meninos, é diferente. O menino já aprende que ele tem que ter liderança, que ele tem que ter a iniciativa sempre, que ele é mais forte, que ele tem que usar essa força quando necessária. E uma outra coisa que a gente não pode deixar de mencionar é o seguinte: nós trazemos também nossas diferenças biológicas. Por exemplo, o menino, o homem, ele traz uma quantidade, produz, né, uma quantidade muito maior de testosterona, que é um hormônio que vai lhe dar ali as características sexuais primárias e secundárias. Agora, esse hormônio também ele tem uma outra característica. Ele aumenta a agressividade. Por isso os homens são mais agressivos. Ah, então isso explica a agressividade masculina, isso explica a violência contra as mulheres. Não, não justifica nada disso. Explica, talvez, mas não justifica. Nós temos discernimento?
né? Não podemos esquecer isso, porque nós somos também ensinados a ter discernimentos. Nós temos regras sociais. Então, essa agressividade que é maior no homem, ela tem um freio que são as regras sociais, né? Então, não se pode bater no coleguinha ou principalmente na coleguinha. Não podemos usar essa agressividade para simplesmente machucar o outro, para forçar o outro a fazer aquilo que ele não quer. Embora nós sejamos também socializados dessa forma em algumas situações. Algumas situações é esperado que o homem haja de forma agressiva. Por exemplo, o homem, uma namorada, a esposa, enfim. E aí ele está no lugar e um outro homem paquera a mulher dele, dá em cima da mulher dele. Ele, obviamente, pela visão da sociedade machista, ele tem como regra reagir de forma agressiva. Muito evidente que o menino tem que reagir assim. E aí a gente vai lá no comecinho da infância, como os meninos são estimulados a isso? Através das brincadeiras, através de muita humilhação, às vezes dos próprios pais. Os próprios pais cobram uma atitude mais agressiva, né, mais masculina, ensina o menino a ser macho. O que é ser macho? Ser agressivo, ser violento, não demonstrar emoções. As únicas emoções que o menino pode demonstrar, felicidade ele pode demonstrar, raiva ele pode demonstrar, fora isso mais nada. Ele não pode, por exemplo, demonstrar tristeza, chorar, então não, nunca, jamais. Principalmente na frente de uma mulher. Isso é inconcebível. Claro, gente, volto a dizer que isso muda de região para região, né? Se você está numa grande capital, isso é um tanto quanto diferente, mas se você está lá no interior, né, você já recebe um outro tipo de informação, é muito mais essa aí mesmo do incentivo à violência. Então, assim, o menino, ele é incentivado, sim, ele é doutrinado a ser mais agressivo mesmo, já aproveitando que ele traz essa quantidade de testosterona que já o torna, né, mais agressivo naturalmente. Então, essa agressividade ela é estimulada e ela é liberada em alguns casos, não em todos os casos. E aí tem a coisa, né, do discernimento também, do julgamento moral que ele tem que fazer. Bom, eu lembro de uma coisa muito interessante, para dar um exemplo aí. Eu, quando criança, morava em Saquarema. É uma cidade da região litorânea do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. E minha avó morava no Rio de Janeiro, na capital. Então, eu passava as minhas férias escolares na casa da minha avó. Meus outros primos também. Então, né, ficava aquela coisa toda de família. Teve uma vez que eu fiquei bastante tempo na casa da minha avó, eu fiquei uns 3 meses das férias. E quando voltei, minha mãe não ficava direto lá, ela voltava para casa, depois, né, ia me pegar. E aí eu lembro de uma vez que eu cheguei em casa, eu tinha uns 9, 10 anos por aí. E eu tinha um amiguinho na escola que era meu melhor amigo. E aí eu voltei lá de férias, né, e minha mãe me fez alguma pergunta que eu não lembro o que era. Eu só sei que eu falei o seguinte: eu tava com saudade de casa, tava com saudade do Serginho, o nome desse menino era Serginho, e vou lá na casa dele visitar. E aí ela não gostou, né? E aí ela me falou de uma maneira tanto quanto agressiva. Ela disse: poxa, você fica esse tempo todo fora, volta, eu tô achando que você vai falar que estava com saudade de alguma menininha e você tá com saudade de um menino. E levantou e saiu. E eu não entendi nada. Eu fiquei ali, mas, né, o que aconteceu? O que eu falei de errado? E aí depois eu fui entender, né, que a conotação ali era uma conotação sexual, porque ela já achava que eu tinha que ter interesse. Eu tinha 9, 10 anos. Por meninas e não por meninos, mas ele era meu amigo. É assim que os meninos são socializados, entende? Dessa forma, né? A gente tem que ter um comportamento que é esperado. Se você não tiver, você é humilhado, até pela sua própria família. E isso também acontece com as meninas. Quando elas não correspondem com um comportamento que se espera, elas também são cobradas, e muitas vezes de forma humilhante. Então é assim que acontece, né? Se o menino briga na escola e ele reclama em casa, ele é orientado da próxima vez a reagir com violência, a bater no menino. Então ele é socializado dessa forma, ele é doutrinado, adestrado, melhor dizendo, dessa forma. Óbvio que tem famílias que são diferentes.
Óbvio que tem, hoje em dia, isso é um tanto quanto diferente. Estou falando da minha vivência. Então, assim, mas que também não mudou tanto assim, não sejamos utópicos. Ainda é, em muitos lugares, principalmente, ainda é assim, nas periferias, nos interiores, ainda é assim. Aí entra a questão da homossexualidade. Todo menino é socializado assim, inclusive os meninos gays, obviamente. E eles vão reagindo da mesma maneira que os outros meninos, né? Eles vão absorvendo aquilo da mesma forma. Só que ali por volta dos 12, 13 anos, é nessa época, em média, que você se descobre. E aí começam os conflitos, porque aí você percebe o seguinte, é tudo muito confuso, porque é tudo muito novidade, é um cérebro muito imaturo ainda, né? Muito inábil para lidar com essas questões. E aí esse cérebrozinho ainda tão inexperiente, tão inábil para lidar com essas questões todas, ele é bombardeado por um monte de informações. E chega um determinado momento, lembrando também que a socialização não acaba nunca, gente. Ela acontece eternamente, tá? Ela não acaba em algum momento da sua vida, ela continua. E aí, ali na frente, alguns, né? Começam a raciocinar da seguinte forma: peraí, mas essa socialização aqui, isso que me foi ensinado, não me cabe. Eu não preciso seguir isso dessa forma. A sociedade não me vê como homem, como menino. Então eu não preciso seguir isso aqui. Então vejam que essa ruptura acontece não com todos, gente, mas acontece com muita gente. Essa ruptura, e também não é assim dessa forma tão consciente, tá? É ali meio que em segundo plano. Lembra dos aplicativos que eu estava falando? Então, são aqueles aplicativos que vão funcionando ali em segundo plano. Então isso meio que vai acontecendo dentro da cabecinha e aí depende muito da idade que essa pessoa vai processar isso. Mas acontece. Então lá na frente, esse menino vai pensar assim, não, eu posso usar sim uma camisa rosa, por exemplo. Eu não estou obrigado a seguir essas regras. Essas regras foram feitas e foram colocadas para um menino heterossexual. Eu não sou heterossexual, então eu não estou obrigado a seguir isso. Eu estou citando um exemplo de uma regra, tá? Até porque muitos homens heterossexuais usam camisas rosas e tá tudo bem. Então vejam que existe um pouquinho... O gay, ele geralmente quebra, sabe, essa barreira das regras. Que eu não vou conquistar uma menina, eu vou conquistar o outro menino. A outra regra que o menino gay geralmente quebra é em relação às emoções. Talvez essa seja a principal regra que os meninos gays quebrem. Eles não se veem tão obrigados de não demonstrar as suas emoções. Geralmente eles demonstram sim. Né? Um menino gay, por exemplo, um homem gay, um gay, né? Ele não tem muita vergonha em dizer que está triste, que está sofrendo por amor, por exemplo. Ele está triste sim, ele chora, e ele demonstra isso, porque ele não se sente tão obrigado a seguir essa outra regrinha do mundo masculino heterossexual, que é aquele cara que ele não sofre. Isso não é coisa de menino, isso é coisa de mulherzinha. E aí a mulher é colocada, mais uma vez, como inferior e como inferiorzinha, que é para inferiorizar mais ainda, para reforçar a inferiorização. Né? E a gente ouve muito isso desde criança. Desde muito criança a gente ouve isso. Isso é coisa de mulherzinha. A gente é xingado de mulherzinha na escola quando a gente faz alguma coisa que não se espera de um menino, entendeu? Se um menino não gosta de jogar bola, ele é chamado de mulherzinha. Se um menino chora porque apanhou de outro menino, ele é chamado de mulherzinha. Então, assim, essa comparação com a mulher que é um ser inferior, que é aquela que chora porque é inferior, ela chora porque ela é mais sensível. E sensibilidade não é uma coisa boa para meninos. Ser sensível, delicado, empático, nada disso é esperado num menino, num homem. A sociedade não espera isso de nós. A sociedade quer que a gente seja diferente disso tudo. Que a gente, se sentir, esconda, não demonstre. Mas aí vem o gay e quebra essa barreira. E diz, não, eu vou sentir sim, eu vou ser empático sim, eu vou me entristecer sim, eu vou chorar na frente de quem tiver que chorar sim, eu vou demonstrar as minhas emoções, todas elas, todas que eu tiver, eu vou demonstrar. Porque eu não estou obrigado a aceitar essas regras aí. Essas regras são lá dos homens heterossexuais, eles que fiquem com elas. E por isso, vocês
podem prestar atenção que vocês vão ver meninos, homens gays, demonstrando muito mais as suas emoções do que os homens heterossexuais. Até porque a gente será ofendido de qualquer forma, mesmo se a gente agir de acordo com essas normas de comportamento para os meninos, a gente vai ser ofendido de qualquer jeito. Já que a gente vai ser ofendido mesmo, já que a gente vai ser humilhado, né? Então, que a gente faça, que a gente se liberte, que a gente não ligue então para isso, para mais nada, porque a gente já vai ser humilhado mesmo, uma humilhação a mais ou uma humilhação a menos, não faz diferença. Bom, gente, eu espero que não tenha ficado muito confuso. Se tiver ficado, favor comentar, favor fazer as perguntas, que aí de repente eu posso, quem sabe, esclarecer num outro vídeo. Mas eu espero que tenha ficado mais ou menos entendido, até porque isso não é verdade única. Tá bom, queridos? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui neste canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.